Neste segundo bloco do programa, continuamos nossa conversa com o professor Miguel Arroio. O tema de hoje, educação e diversidade. Professor, considerando o documento síntese da Conferência Nacional de Educação, eixo 2, que trata da educação e diversidade, qual o seu entendimento sobre o termo diversidade neste contexto? Veja, posso começar explicando um pouco o que é a CONAI. Claro. A CONAI é Conferência Nacional de Educação, ok? Mas como que surge esta ideia de uma conferência? Esta é a segunda. A primeira foi em 2010. Esta é a segunda. A ideia de uma Conferência Nacional de Educação surge de todo um movimento de participação da sociedade na definição das políticas públicas, especificamente de educação. Então a ideia é que, começando pelos municípios, discutam o que eles acham que deveria ser prioritário nas políticas de educação. Aí se escolhem alguns representantes e depois tem já a CONAI regional. Depois dessa CONAI regional, se vão escolher representantes para a CONAI nacional. Então a ideia é ir trazendo de baixo para cima, não de cima para baixo, isso é muito importante, de baixo para cima da sociedade, em sua diversidade, para os municípios, para o Estado, para a União, quais seriam as prioridades a serem definidas para a política educacional. Essa é a ideia da CONAI. Então, dentro dessas, eles já preparam um documento com vários eixos. O eixo da diversidade é um dos eixos. Esse eixo da diversidade, por quê? Isso foi uma reivindicação dos movimentos sociais. Certo. No início não tinha o eixo da diversidade. E foram os próprios movimentos sociais que falaram: nós queremos colocar nossas reivindicações enquanto diversidade. Diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, diversidade de raça, diversidade de etnia, diversidade de campo, diversidade... Percebe? Sim. Então, aí que surge, dentro do documento da CONAI, um dos eixos, que são 7 eixos, um dos eixos que é a diversidade. Ok? Essa é assim que funciona, tá bom? Ok. O título do eixo 2 do documento síntese da CONAI propõe a articulação da educação e da diversidade numa perspectiva de justiça social, inclusão e direitos humanos. Essa articulação é fundamental para a elaboração das políticas públicas educacionais para os sujeitos da diversidade? É muito importante, porque, veja, a tendência que se tem é vincular diversidade apenas com inclusão social. São os excluídos, são os coitados, são os que estão fora da cidadela. Sim. E se deu um grande avanço quando se vincula com justiça social. O que os diversos reivindicam não é migalhas no banquete. Não é que também sejam incluídos na cidadela. O que eles reivindicam é que sejam tratados com justiça. Uma verdadeira modificação Modificação desse conteúdo. radical. Ou seja, diversidade não é coitados. Diversidade não são os excluídos. Diversidade não são os marginalizados. Diversidade não. Eles falam, os negros estiveram excluídos de nossa sociedade. Sem eles não teríamos tido toda a economia do café. Com certeza. As mulheres não estiveram incluídas. Se não estivessem incluídas, quem? Tem? Estão me entendendo? Então essa ideia de coitados que estão fora, entra aqui para o banquete, senta aqui na mesa com a gente. Não é essa a ideia. O que eles colocam? Nós fomos injustiçados. É muito diferente. Colocar os problemas da inclusão no campo da justiça é diferente. Diferente. E não de uma justiça individual, de uma justiça coletiva. Somos injustiçados coletivos. Isto é muito importante para o campo da justiça, porque a nossa tradição, em termos de justiça e de direitos, é de justiça e direitos individuais. Sempre. O direito de propriedade. Você tem título de propriedade? É seu. Se não tiver? Não é. Não é. O direito ao conhecimento é de você, menino. É de você, aluno. E se for bem comportado. Isso, aprovar. O que eles vão dizer? Nós fomos injustiçados enquanto coletivos.
logo exigimos justiça coletiva. Isso é muito sério. Isso é muito novo na sociedade. E muito novo também na área da educação. A educação fala assim, a LDB que fala, educação é um direito subjetivo. E eles falam só não, direito coletivo. E de que forma poderia se dar essa articulação e quais os elementos são necessários para realizar essa articulação? A articulação entre diversidade e justiça, já digo, os elementos principais é reivindicar justiça. Por exemplo, quando hoje o campo da diversidade, as lutas da diversidade estão sobretudo no campo da justiça. Veja o que aconteceu recentemente lá em Mato Grosso do Sul. Os índios reivindicam aquela terra como deles. Tem um senhor que, sabendo que aquela terra estava em litígio, sim, ele conseguiu, em qualquer lugar consegue, uma escritura dizendo que é dele. O que faz a justiça? Manda desocupar aquelas terras. Eles resistem. E chega a polícia e cumpre a ordem da justiça e mata. E onde fica essa justiça de fato? Onde que fica essa justiça? E sobretudo uma justiça coletiva, porque aí o conflito não é apenas entre justiça ou não justiça, mas entre justiça individual e justiça coletiva, de povos que têm direitos coletivos. Isto que nos custa muito. Então, nesse sentido, eu diria que, como está se avançando muito para rever velhos conceitos de justiça, de cidadania, por exemplo, também. Cadê a cidadania da nossa república com mais de 100 anos? As mulheres foram consideradas cidadãs, tiveram que esperar aos anos 30 para poder votar. Os negros que acabaram de ser libertos foram reconhecidos cidadãos? Não, nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Só era cidadão quem tinha posses, quem tinha bens e os homens de bem. Mas quem são homens de bem? Os negros não eram de bem, os indígenas não eram de bem, como até hoje não são. Os jovens da periferia, das favelas, são de bens. É suficiente ser um negro como para matá-lo confundindo com um que acaba de roubar. Está entendendo? Isto é. Então, eles colocam hoje a questão da justiça hoje e diversidade é uma das coisas mais complexas em nossa sociedade. E eles estão radicalizando. E aí que está a questão. Veja, o que temos pela primeira vez um negro no Supremo? Em quantos anos? Em quantos anos? E olha que postura dele. E como é atacado. Por quê? Porque ele diz justiça e dignidade. E sabe que a tese de doutorado dele foi sobre ações afirmativas, sobre cotas. Ou seja, em defesa de justiça na própria universidade com aqueles que sempre foram injustiçados e que não tiveram acesso à universidade. Professor, ainda considerando o documento síntese da CONAI, qual o seu entendimento sobre a expressão conhecer a riqueza e a complexidade da diversidade? Veja, uma das coisas muito interessantes, eu gosto muito desse eixo, é muito lúcido, muito bom. E uma das coisas que lhes chama a atenção é isso que você destaca. Somente entendemos a diversidade se entendemos que é uma produção histórica extremamente tensa e complexa. Só assim. Não é qualquer coisa. Não é dar uma esmola a um pobre, não é... Não. Eu penso, e já tenho insistido e aprendi isso como meus cursos de sociologia, de ciência política, que eu sou formado em ciência política, toda essa coisa. Há duas grandes questões que perpassam toda a nossa história, extremamente tensas e complexas. A questão da terra e a questão da raça. E as duas se misturam. Hoje, até hoje, o que incomoda mais hoje? A questão da terra, mas a questão da terra indígena, quilombola, do sem terra, das comunidades negras agrícolas, percebe? Terra e raça, quando se reforçam, gera disputa. E o interessante é que isso está chegando na escola também. Quem são hoje os reprovados nas escolas? Os negros do campo. Entende? Isto é muito interessante ver como que... E acho que eu diria que os diversos hoje, com seus movimentos, sua lucidez, estão colocando a limpo nossa história. Por isso que doe tanto. Lembra aquela história de o rei está nu? Sim. A nossa história precisa ser
posta a nu. E através, sobretudo, nesses dois pontos tão difíceis, tão complexos de trabalhar, de colocar. Por isso que quando se dão notícias, às vezes a mídia coloca notícias de uma maneira superficial, é uma pena, porque as coisas não são superficiais. Tem raízes muito profundas em nossa história. E que é bom cavacar, não para ter vergonha, para superá-las. Sempre os vivos herdamos dos mortos não só terras, um apartamento ou dívidas. Herdamos uma história que tem que ser colocada limpo, sem vergonha, para superá-la. E essas são uma história que tem que ser, e está sendo colocada limpo. Sabe? Eles falam aqui uma coisa muito interessante. Hoje os grandes educadores da sociedade são os movimentos sociais. Estou de acordo com isso. Quem que nos educa hoje para ter outra política do campo, da terra, da educação, da saúde? Quem que está reivindicando hoje médicos onde não estão? São os pobres. Exatamente. E quem que resiste a isso? São os que se aproveitam, às vezes, da própria saúde para se afirmar. Isso é muito sério. Se em vez de tantos médicos brancos tivéssemos médicos negros, talvez a postura seria outra. Sim. Muito sério isto. Estou falando uma coisa um pouco dura, mas é que é assim. É uma vergonha que venha uma associação médica para dizer que somos contra. E entra na justiça contra mais médicos. Vamos juntos lutar por mais médicos, mais condições de saúde, mais condições de trabalho. Aí muito bem. Muito bem. Estão morrendo a quantidade de gente que morre. Porque não tem, ou tem que levar um doente 2, 4 horas, 6 horas para encontrar um médico. Isto é uma vergonha, num país como este. Entende? Então é por aí. Eles são os grandes educadores das políticas de saúde, das políticas de educação, das políticas de renda, das políticas de terra agrária. É bom, é bom. Professor, no texto, a concepção de direitos humanos numa perspectiva emancipatória se contrapõe à compreensão abstrata de humanidade, ainda presente em muitos discursos, políticas e práticas da educação. Qual seria a principal diferença entre esta concepção de educação pautada na perspectiva emancipatória e a compreensão abstrata de humanidade? Sabe qual é a principal distinção? É que uma concepção abstrata não vê sujeitos, só vê ideias. Educação, saúde, direitos. Mas direitos de quem? Quando você falou da diversidade, falou quem são os diversos. Certo? O interessante é que os diversos, eles se fazem presentes, se manifestam. Porque durante muito tempo foram tratados como inexistentes. E eles aparecem na rua. Veja, agora mesmo, lá em Belo Horizonte, estão ocupando a prefeitura, lutando por teto. Os sem terra faziam suas marchas, dizendo aqui estamos nós. Uma das políticas mais interessantes, as pedagogias dos oprimidos são se fazer presentes, mostrar-se na sociedade, chocar, escandalizar, que é uma pedagogia maravilhosa. Quando você escandaliza alguém, obriga ele a se repensar. Quando tudo é pacífico, tudo está bem. O dia que homem e mulher colocam as pratos em cima da mesa, aí a coisa é mais séria. Hoje eles estão colocando os pratos em cima da mesa e dizendo aqui estamos nós, sujeitos de direitos reais, concretos, não direito à vida e depois se nos nega a terra de vida, não direito à educação e depois se nos nega a educação, não direito à saúde e depois não querem médicos para que nos atendam. Não. Eles deixam esses conceitos. Bom, veja toda a Declaração dos Direitos Humanos. É maravilhosa. Você pega da ONU, já pega da Revolução Francesa, direitos da cidadania, é maravilhosa. Mas são conceitos abstratos. A quem se pega, não é? Aí que está. Então, as vítimas desses conceitos abstratos os concretizam. E nos obrigam a dizer, quer dizer que educação e cidadania, mas cidadania de quem? República e cidadania, mas cidadania de quem? Eu nunca fui cidadão. Sim. Direitos, mas eu não fui, não tenho direitos. Empregada doméstica teve direitos até agora? Eu estive falando agora, faz pouco tempo, com uma empregada doméstica que desde bem jovem está trabalhando com empregada doméstica
e não foi reconhecido o seu direito porque a patroa, os patroas, não pagaram o INSS. E a coitada tem que estar com quase 60 anos ainda trabalhando. Estão me entendendo? Sim. O sea, sim, temos uma lei maravilhosa de direitos humanos, mas na concretude, eles puxam do abstrato para o concreto. No próximo bloco, vamos conversar sobre o currículo, a formação humana e o papel do professor.